Kaern, ela veio aqui à sede hoje para falar sobre habitação como intervenção, arquitetura em direção à equidade social. A Kaern é urbanista especializada em habitação e saúde. É autora e editora do livro Housing as Intervention, Architecture Towards Social Equity, Arquitectural Design de 2018, e atuou como a primeira diretora executiva do Instituto de Arquitetura Pública. Foi co-fundadora do capítulo de Nova Iorque do Architecture for Humanity, agora Open Architecture New York, e co-fundou e liderou o concurso de Design New York Housing New York. Então, o Cid vai estar aqui fazendo a tradução simultânea, o Cid Blanco, vocês já conhecem, ele pode também depois, no final, falar um pouquinho sobre até o guia. O guia ODS, fazer uma propaganda sobre o guia ODS, já que hoje a gente não tem lançamento de livro, a gente vai fazer uma pré-propaganda, porque a gente está recebendo trabalhos, a gente estava falando ali com duas formandas, já formadas, recém-arquitetas, e é muito interessante o guia também, porque ele está trazendo a arquitetura brasileira de acordo com a Agenda 2030. Então, são algumas ações bem interessantes. Kaern, então, vai falar em inglês, o Cid vai fazer a tradução simultânea, vai ser uma meia horinha assim, de palestra, e a ideia é que a gente possa também conversar um pouquinho com a Kaern. Então, muito obrigada. Bom, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. A gente pede desculpa aí um pouquinho pelo atraso. A ideia é que, caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida, queiram fazer alguma intervenção, pode parar a Kaern no meio do caminho, não precisa esperar até o final para perguntar, e a gente já vai meio que fazendo um debate no meio da proposta, que eu acho que também rende mais, né, e fica mais interessante. Então, ela vai falando, eu vou traduzindo. Então, assim, quem entende inglês, se eu cometer alguma besteira medonha, por favor, me ajude, porque às vezes escapa algum detalhe. Hello. Oh. Ok. Boa noite. Obrigada por terem vindo aqui hoje. Obrigada, Cid, Marcela e o Instituto por terem me convidado. Ok. And now in English. E podemos hacer un poco en español también. Ok. Ok. Yes. Okay, thanks so much. So I'm very happy to be here. This is my first time in Brazil, and I'm already in love with your city. So thanks so much for having me. I'm Kaern Kubey. I've devoted my career to architecture, housing, and social justice, centering people and places that our discipline has too often marginalized. Ok. Então ela falou boa noite, agradeceu por estar aqui. A primeira vez dela no Brasil, a primeira vez dela no Rio. Obviamente ela está apaixonada por nossa cidade. Está muito feliz de estar aqui. Como a própria Marcela falou, né, ela é urbanista. Ela especializou não só nas questões referentes à habitação e saúde, mas ela tem um trabalho com foco especializado nas populações marginalizadas. Okay. Through interdisciplinary, community-engaged work that is both critical and grounded, I make connections between urban design, architecture, culture, and climate, always working toward housing justice. Ela trabalha com esse conceito da justiça social, da arquitetura social, e aí ela trabalha, né, a habitação, a cultura, ela trabalha a questão das mudanças climáticas, tá? Tudo isso junto, buscando essa redução, né,
da desigualdade por meio da justiça. Okay. Next slide, please. Pode passar. Okay. So I'll be giving a talk in 3 parts tonight. I will be talking about my research, that is the title of the talk, under the topic of housing as intervention. Then I'll be describing how I use the frameworks of that research in my own creative practice, and then I'll finish by telling you a little bit about what I'm doing for research. I'm right now in Buenos Aires for 3 months with a fellowship, and I'll tell you a little bit about the research I'm doing there. Então a apresentação dela vai ser dividida nesses 3 tópicos que vocês estão vendo. No primeiro, né, a moradia como habitação como intervenção, que é o título, é a base da pesquisa dela, que ela vem trabalhando, é o título do livro, e aí depois disso ela vai mostrar pra gente como é que ela usou isso no processo criativo dela, né, no trabalho dela, assim como ela está nesse momento em Buenos Aires com uma bolsa da Fulbright de 3 meses, trabalhando numa pesquisa específica. Ela vai falar um pouco sobre esse processo que ela está vivendo em Buenos Aires pra gente. Próxima? Yeah. Okay. The próxima. Okay. Okay. I have to. Okay, right. So what I'm about to talk to you about comes from a book that I did a couple of years ago, Housing as Intervention, Architecture Towards Social Equity. This is published by Architectural Design. It's a London-based publisher, and it's an edited collection of 17 essays from around the world. Esse é o livro, né? A Habitação como Intervenção é de uma editora britânica e faz parte de uma coleção de 17 artigos que foram publicados por essa editora. Próxima? Okay, so you might ask, for an architect interested in social justice, why housing? There are so many different things that architects work on. Why do I focus on housing? Próxima? Então, a pergunta, né, é, por que justiça social, né, e por que moradia para justiça social? Essa é uma pergunta para nós, arquitetos, né, essa inquietude. Por que moradia quando se está falando de justiça social? And so the reason is threefold. Look at it. Housing's primary position in our lives. If we're lucky enough to be housed, this is where we spend most of our time. Our economies, of course, we know that as goes the housing market, so does the total economic market, and also, the center of our built environment. We know, of course, the majority of our neighborhoods are made up of housing. So for these reasons, então a gente está falando de um triângulo aí, onde primeiro a gente tem o centro da nossa vida, né, a moradia, a habitação. Depois a gente tem a questão econômica. Ela é um bem que todos nós temos, e tem o mercado e tudo isso. E tem também a moradia como centro da comunidade. Quer dizer, toda a comunidade, todo o sistema, né, é formado por casas. Então, é esse o tripé que sustenta o motivo pelo qual a moradia é essa escolha dela na justiça social. And for these reasons, housing is a natural site of intervention in the complex fight against systemic injustices. Okay. E é esse motivo pelo qual, né, a moradia é a principal ferramenta na luta aí por esse mundo complexo da justiça social, para lutar contra os processos que impedem isso. Próxima. So, for all of the essays, I asked the writers, most of whom are architects, to address 2 questions. Dos 17 trabalhos, né, que estão dentro da publicação,
ela pedia para os autores, ela fazia duas perguntas. So the first is, how can housing projects and the processes behind them be interventions toward greater social equity? Essa é a primeira. Então, como podem os projetos de habitação e o desenho, o processo de projetar por detrás disso, ter intervenções que ajudam a igualdade social. Próxima. And the second is for us as architects. So in the face of persistent social inequities worldwide, how can architects make a meaningful contribution? Acho que essa a gente faz todo dia quando acorda, mas é isso, né? No caso da persistência das desigualdades sociais ao redor do mundo, como nós arquitetos podemos fazer uma contribuição que faça sentido, né? Que seja representativa nesse processo. Próximo. Okay, architecture for another housing crisis. Arquitetura para outra crise da moradia, né? So the question here is, why do I have housing crisis in quotes? A pergunta principal é por que ela colocou a crise da moradia entre aspas. Próxima. So, of course, we are still feeling the effects of the 2008 crisis. Eles, né, ainda existem os efeitos da crise de 2008, quando deu aquela quebra no sistema norte-americano. Próxima. And we are also, this is a little bit longer ago, but a more sustained disinvestment in social housing and the demolition of social housing in many countries. E vem acontecendo, né, acontecendo cada vez mais uma redução dos investimentos em moradia social, em alguns casos, inclusive, a demolição de projetos antigos de moradia de habitação social. Próxima. But the so-called housing shortage is not something peculiar to the present. Então, essa redução, né, da questão da habitação, ela não é algo tão peculiar assim no presente. Próxima. On the contrary, all oppressed classes from all periods suffered more or less uniformly from it. Ou seja, ao contrário, mais ou menos todas as classes oprimidas, elas acabaram sofrendo em todos os períodos mais ou menos os efeitos disso. Próxima. So this is not now, this could be now. We know that we're calling it a housing crisis now because it's reached the middle class, but we know that for many people there is always a crisis. Então a gente pode ver o texto é do Engels, né, um texto antigo, e a gente está chamando de crise da moradia agora, mas na verdade a gente chama de crise da moradia agora porque chegou na classe média, né, mas tem uma parcela gigante da população que vive essa crise da moradia há muitos e muitos anos. And so this is a quote from Engels from 1872. Próxima. Okay. But what is new? So, I'm speaking, the research I'm showing now is, global, but a lot of it will be from the United States. So, this is a recent headline where a fire in a homeless encampment reached one of the richest neighborhoods in Los Angeles, and some, multi-million-dollar homes were burned down. Ela disse que ela vai correr um pouco mais, mas ela está trazendo aqui um exemplo, né, daquelas manchetes daqueles incêndios que aconteceram em Los Angeles e que destruíram aí moradias de milhões de dólares que foram atingidas pelo fogo. Ela está, obviamente, ela está falando de uma coisa mais norte-americana, mas ela está olhando a crise da moradia como um todo no mundo. And so you might ask, of all of the headlines, why am I showing you one that impacts rich people? Why should we care about that? Ela está falando assim, né, de todas as notícias que ela podia estar mostrando, a gente pode se perguntar para ela, mas por que você está mostrando uma aqui de gente rica, né? Próxima.
And the reason I'm doing this is because when we look historically at moments where we've made leaps forward in housing provisions for all, especially for the poor, what we see is that these are moments where the problem is big enough that it reaches people with more money and more power. Ela está falando isso porque, historicamente, quando você olha, a questão da moradia, ela recebeu mais atenção, ela, né, é porque ela chegou no momento onde ela meio que incomodou, né, o problema também chegou nos mais ricos. Então, quando atinge essa população, então o investimento ou alguma coisa acontece. So what I'm showing here is from the turn of the previous century, a moment where poor people in New York, especially immigrants, were living in unhealthy housing conditions. Essa foto é da virada do século passado, quando os imigrantes em Nova Iorque estavam vivendo em condições muito ruins. So architects got involved and through a competition produced a new kind of housing on the right called the dumbbell apartment that was designed to let in more light and air to prevent diseases like tuberculosis. Então, nesse momento, os arquitetos foram envolvidos e desenvolveram aquele projeto que é chamado de dumbbell, que era para permitir exatamente a mais entrada de ar e de luz e acabar com várias doenças, como o caso da tuberculose. And this was not just a design, but it was put into law in New York, so that all buildings afterwards had to be built to this standard. Então, isso não foi só uma competição para os arquitetos, isso virou uma lei, e a partir de então, as moradias tiveram que ser construídas com esses padrões. And so, the way that this connects to the previous slide is that many people think this is simply a benevolent gesture on behalf of the government. In fact, it's because people in richer neighborhoods nearby were afraid that poor people would get sick and tuberculosis would travel to their neighborhoods. So this was why the change was made. It was because people with more power were impacted. Isso tudo aconteceu, na verdade, porque os vizinhos ricos do lado, né, estavam preocupados que as doenças dos pobres chegassem nele. Então não foi um ato de benevolência, não foi bondade, não foi caridade. Foi o medo, né, dos ricos ficarem doentes e fez com que esse processo acontecesse. Okay, próxima. So, you know, for me this is the silver lining of the level of crisis we're in now. Another important piece of context, I think, is how much the architectural profession, and I'll be curious to hear about what's happening here in Brazil, but how much the profession has begun to pay more attention to social justice. And I think it's very interesting that projects like this, you know, are winning, you know, this firm winning the Pritzker Prize for, you know, projects that engage with social issues. This was not the case even, you know, even 15 years ago. Ela está falando que isso foi o limite para ela entender e querer compreender melhor como está o engajamento dos profissionais, dos arquitetos, né, nessa luta para essa igualdade, para essa justiça social. Isso aqui é um exemplo de um projeto que ganhou o Pritzker Prize, né, todos vocês conhecem, e teve esse engajamento com a questão social, e ela quer também entender o que está acontecendo aqui em relação a isso. Então, ela não vai chorar se a gente contar, né, mas tudo bem. You know. Yeah. Próxima. Okay, so in doing this research and commissioning these essays from around the world, the projects and processes ended up in 3 categories: collaborative approaches, new forms of housing, and a new kind of architect. Então foi a partir disso, fazendo as pesquisas, que ela
está trazendo, né? Sempre tem problemas em traduzir a palavra approach, mas tudo bem. Abordagem, obrigado. Abordagens colaborativas, novas formas de moradia e, né, um novo tipo de arquiteto. Então vamos ver o que ela traz para a gente. Próxima. E próxima. So collaborative approaches. So we'll start with an example from Philadelphia and by ISA architects. And I could talk to you about how beautiful this project is, but I'm going to talk about this firm's work in a different way. Então, entrando na abordagem colaborativa, isso é um projeto do ISA, né, um escritório, um projeto na Filadélfia. Ela falou assim, primeiro a gente olha, é um projeto muito bonito, mas ela vai falar um pouco sobre o processo por detrás desse projeto. Próxima. So I want to tell you about their collaborative approach, which is to start with the topic of health equity. I'm sure like here in Philadelphia, there are huge health disparities between richer and poorer residents that are also, huge disparities around racial and class lines. Ok. Ela vai falar, a gente vai falar um pouco sobre a Filadélfia, ela vai falar um pouco sobre a questão da igualdade na área da saúde. Ela fala que na Filadélfia tem grandes disparidades entre a questão da saúde entre ricos e pobres, que envolve não só questões sociais, mas também questões raciais. So ISA Architects works with public health researchers to look precisely at what moves can an architect make in a project that will result in better health outcomes for residents. This is an example of their work called Healthy Urbanism, where you see, it's very green and there are spaces to exercise, very specific interventions that can improve resident health. Então, o ISA, esse escritório, eles trabalham com pesquisas na área de saúde e o objetivo deles é fazer com que os projetos impactem na melhoria da qualidade da saúde dos usuários ou dos habitantes. Então, ela trouxe esse exemplo aqui no Brooklyn. Então, tem toda uma questão aí do teto verde, áreas para as pessoas fazerem exercícios, eles têm todo esse olhar e essa preocupação específica. Próxima. They've also developed a toolkit to look at what you'll see is, many moves that we might make as architects anyway, but looking at what might the outcomes be, both for individual mental and physical health, and also for collective health. E aí eles fizeram um kit de ferramentas para a questão do projeto, que colaboram não só com a saúde física e mental do indivíduo, mas também da coletividade. Próxima. So now we'll cross the Atlantic to London, and here again, so in London, what's really interesting is, for many decades, since Margaret Thatcher, they have not built new social housing, but since the crash, they've started building again. And this is a firm doing a lot of excellent work called Carson Architects. A pior parte é o nome do escritório. Mas agora a gente foi para Londres, né? Em Londres, desde a Margaret Thatcher, não se construiu mais habitação social em Londres. E aí, depois de 2008, eles voltaram a construir e têm feito projetos muito bons. E aí, um dos projetos é do cara que você viu, Carson Architects, que é essa, vi umas 3 vezes antes, pra gente, e ela está fazendo esse exemplo aqui pra gente. So again, I could talk about how beautiful this is. Instead, I want to talk to you about, I want to talk to you about the collaboration with residents that took place. Então, mais uma vez ela fala, olha, que projeto lindo que a gente está vendo, mas o que ela quer mesmo falar é sobre a abordagem colaborativa que aconteceu com os moradores. So when the architects started this project,
there was so much distrust between residents and the council that they weren't speaking together and the project had stalled. Quando começou os debates sobre o projeto, tinha um clima muito agradável, né, entre a comunidade e os arquitetos. Então, tiveram alguns problemas no debate para elaboração. So in this case, community engagement was not just an optional, nice thing to do, but it was absolutely necessary to bring the project forward. Então, né, o engajamento da comunidade, né, não era uma opção, mas ele era, ao contrário, era extremamente necessário e imprescindível para fazer com que esse projeto acontecesse. So the architects worked for months with the residents and asking them what they wanted and needed, and even bringing them to the brick factory to involve them in choosing what bricks would be selected for the project. Yeah. Foram meses de trabalho trabalhando com a comunidade, querendo saber o que eles queriam e até levar na fábrica de tijolo, para eles escolherem o tijolo que ia ser usado no projeto, eles levaram a comunidade para escolher. Próxima. So the result is this great project with quite generous, outdoor spaces, patios, balconies, etc. And when I visited, I asked the architects, how did you convince your client to have these kinds of spaces? Because in New York, we would say, no, it's too expensive. And they said, this is the standard. So also, the standards are higher, at least than in New York. Ela foi visitar lá o projeto em Londres, né? E aí tem essa coisa dos pátios, dos balcões, das áreas externas. Ela perguntou assim, como é que vocês convenceram, né, o governo a fazer isso? Um projeto que, para ela, vindo de Nova Iorque, assim, um projeto caro. Ela falou assim, não, aqui é um padrão. Pra gente, isso é um projeto padrão de habitação social. Próxima. So here's, a last image of this project, and you can see how the interior space unfolds into the exterior. And I'm very interested in this example because it shows that new ideas and new life for social housing is not just something that happens in a place like Sweden, but can also happen in a super capitalist place like London. Ela traz essa foto para a gente cortar os pulsos, né? Morrer de inveja. E aí ela traz, né, esse exemplo também para mostrar que aqueles projetos maravilhosos de habitação não é exclusividade, por exemplo, dos países nórdicos, né, que a gente sempre vê e fica, que coisa incrível, mas com uma capital mundial, como Londres, também vem fazendo projetos como esse. Okay. Próxima. So from collaborative approaches to new forms of housing. Então, da abordagem colaborativa para as novas formas de moradia. Próxima. So now we're in Los Angeles, and we're looking at something called, the technical term is accessory dwelling units, and an easier way of saying it might be backyard homes. Então a gente saiu de Londres, foi para Los Angeles, né, e aí a gente está vendo esse projeto que são tipo casas de quintal, para você ter no quintal. So we're going to be looking at research at a range of scales done by Dana Cuff, who runs City Lab at the University of California, Los Angeles, starting with the scale of one home, and this is a design meant to be super green, super sustainable. Aí dentro do departamento de arquitetura da UCLA, né, da Universidade da Califórnia, eles começaram essa pesquisa e eles começaram primeiro com esse projeto único, né, tendo essa ideia do projeto super sustentável, né, super sustentável. Próxima. So if we zoom out to the urban scale, what we're looking at here in each of these lots is a single-family owner-occupied home with
space in the backyard that's enough to build new backyard homes. E aí, na pesquisa, eles começaram a buscar casas unifamiliares com um quintal grande o suficiente que permitisse a instalação dessas unidades. So what does this have to do with social justice? What we're seeing is, this is a way of building new housing without taking over new land. And it's also introducing housing that is generally pretty affordable and providing some income. If you imagine people renting those backyard homes, it provides some income to the current homeowners. So it can produce a more mixed neighborhood in terms of racial and socioeconomic status. E aí a pergunta, o que isso tem a ver com justiça social? É exatamente o fato de que você está garantindo habitação sem necessidade de produzir terra, né? Você está usando a terra vazia existente para não só criar nova moradia, mas está criando ali uma fonte de renda para aquela família, para aquele morador que vai poder ali estar alugando, né? Tendo uma outra fonte e criando um espaço onde você vai ter também ali um mix, não só um mix social de renda, mas também de raça. Próxima. And what's so exciting about this, so Dana Cuff has been working on this for over a decade. She's an architect and a professor, and she became one of the authors of legislation that passed statewide in California and has made it much easier to do this kind of development. E essa professora da UCLA, o trabalho dela foi tão importante que não só, né, ela desenvolveu a pesquisa, mas ela conseguiu aprovar, ela serviu de inspiração para a aprovação de uma lei no estado da Califórnia que facilita e viabiliza aquele tipo de moradia que a gente estava vendo no estado todo. Então, a legislação lá permite que você faça, né, o nosso puxadinho permitido por lei. Próxima. So now, looking at research from San Francisco and elsewhere, we look at a different new form of housing, looking at more communal housing under the heading of spatial models for the domestic commons. E aí agora a gente vai para São Francisco, ainda trabalhando na lógica de novos modelos de moradia, e aí ela vai apresentar um pouco sobre esse trabalho dos modelos espaciais para espaços domésticos. Próxima. So here is a study of communes in San Francisco. San Francisco, as you probably know, has a history of, the hippies and different different ways of living together. And there still exists some examples of this. So here's a study looking at these communes that still remain. Então, todo mundo sabe, né, São Francisco é conhecido historicamente pelo movimento hippie, por diferentes maneiras de morar, e aí tem essas comunas que vêm daquela época, mas que ainda existem historicamente na cidade. Próxima. So the authors argue that this is a way to have an access to a form of luxury. If you think about, being able to live together and being able to afford, bigger living room and kitchen and, the kinds of spaces that, many of us can't afford on our own. Então, os autores, eles dizem que isso é uma maneira de você ter acesso a um certo tipo de luxo, né? Porque se você não estivesse dividindo esse espaço, você não ia ter uma sala de estar grande, uma cozinha grande, né? Então, tem um pouco esse conceito de que você está acessando um luxo. So this is an example of a speculative project for Seoul, Korea, that thinks about not only how to design for community and privacy within the building. Então, esse é um exemplo de Seul, na Coreia, onde o projeto pensa não só
na coisa do espaço compartido, né, entre essa comunidade que vai estar morando aí, mas... Próxima. But also how the building connects to the city and how this idea of the commons can exist beyond the building. Então, não só para quem vai morar no espaço, mas como esse edifício se comunica com a comunidade como um todo nesse espaço que é mais amplo e comum a todos. And of course, neither backyard homes nor, forms of living in common are new. These have historical examples, but they're becoming more important, I think, in the way that we live now. Nenhum dos dois exemplos, né? Nem o puxadinho no quintal, nem essa coisa de morar todo mundo junto é novidade, mas eles estão se tornando novamente importantes na maneira como está se pensando o acesso ao morar agora. Próxima. So the third and final category, a new kind of architect. E aí o terceiro e último, um novo tipo de arquiteto. Próxima. Ou arquiteta, diz que a Marcela briga comigo. So now we go. I feel like he's making jokes. I don't know. Okay. In Portuguese, it's like in Spanish, it's arquiteto e arquiteta. So I said I'm a male, and then I looked to Marcela, otherwise she'll kill me if I don't say arquiteta. Okay. So now we go to Kigali in Rwanda, where there are big issues with rapid urbanization and also supply chain issues, where many building materials must be imported. A gente vai para Uganda, vai para Kigali, onde você não só tem crescimento urbano acelerado, mas também onde há uma necessidade que você importe materiais de construção para poder realizar os projetos. Próxima. So what we're looking at is a model for low-cost housing that is built using bricks that are produced by small and medium businesses locally. E aí, então, isso é um exemplo de uma moradia acessível, né, que é produzida com tijolos feitos por pequenas fábricas locais. Então, isso é um modelo. So this is exciting because it's contributing to the local economy and also making it less expensive to build the housing. Isso é super interessante porque não só você movimenta a economia local, como você produz, né, esse sentimento de pertencimento para esse projeto. Próxima. So this is so amazing to me. This is the ribbon cutting for the first of these, and it's only been a few years, but this is an open source idea, and thousands of these have been built in just a few years. Então, esse foi o momento da inauguração, né, de cortar a fita das primeiras casas, mas na verdade nos últimos anos milhares de casas como essa vêm sendo feitas, né, com a utilização dos materiais locais. And so Fatutier, who wrote this, talks about needing to invent a new kind of profession to be impactful in this context. E aí, na verdade, né, quem faz isso acabou criando meio que uma nova profissão capaz de ter esse impacto. Se vocês olharem ali no cantinho, né, está escrito: construa igualdade a casas acessíveis, né? Ou seja, ter um impacto. So she calls this, get ready, architect/environmental urbanist planner value chain expert. Ok. Nós viramos arquitetos urbanistas ambientalmente... arquitetos urbanistas ambientalmente especialistas na cadeia de produção. So, in order to be impactful, you must design not only the final building, but
the supply chain process and how it's going to be more equitable. Ou seja, você não só faz o projeto da moradia, mas você pensa em toda a cadeia de produção que faz parte do projeto, né? É isso que é esse arquiteto urbanista ambientalmente ligado a essa cadeia. Próxima. And now, I know that there are some students in the audience. We go now to Toronto in Canada, and this is a project that someone started when he was in school and has continued as a professional architect. Então, ela sabe que tem alguns estudantes aqui na plateia, agora a gente vai para Toronto, no Canadá, e esse é um dos projetos que o pessoal do ERA começou quando ainda eram estudantes. So, looking at this image, at this drawing, you might wonder what's so exciting about it, right? You see some housing, you see, sports, what is this, hockey or something, I don't know, and some markets. Why is this interesting? E ela fala, né, a gente olha essa foto, a gente vê um prédio qualquer, tem uma praça, um negócio de esporte, um mercadinho. Por que isso é importante? Por que isso é interessante? So it's interesting because this would have been illegal before. The zoning in this neighborhood, so these are neighborhoods on the outskirts of the city, with towers from around the 70s that are naturally affordable. So in these neighborhoods, only housing was allowed. It wasn't allowed to have commercial activity, for instance. Lá, isso é interessante porque antes era proibido pela legislação. Então, boa parte desses edifícios são habitação social, mais ou menos nos anos 70, e a legislação, o zoneamento só permitia nessas áreas habitação social. Não podia ter comércio, não podia ter mais nada. Próxima. So, working with community members, he has been fighting to change this. Zoning has been changed now, and so he and his firm are doing real projects, including really excellent energy upgrades of the aging towers. Então, trabalhando junto com as comunidades, o zoneamento mudou, né? Graças a Deus hoje é possível, e eles inclusive foram discutindo as questões da energia nesses edifícios, não só a questão do projeto do entorno. Próxima. So, looking at what this looks like. Próxima. Isso é como está agora. And so, taking 3 approaches. One is the energy upgrades. 2 is activating the ground with new kinds of uses that are now legal. And the third is adding new housing. Então, o primeiro são 3 aspectos, 3 conceitos. O primeiro lidando com a questão das emissões. O segundo com a questão dos novos usos para o solo, que agora são permitidos. E o último ali é incluindo mais habitação nesses espaços vazios. So this is, to me, very interesting as, both of these models for a new kind of architect. Here, not waiting around for a developer to come to your office with a project, but thinking about what are the issues in the local community and working to figure out how to make change. E aí o interessante nisso tudo é como você trabalhando junto com a comunidade pode mudar, né, esses projetos já estabelecidos, seus usos e como você pode melhorar a partir da escuta e das demandas da comunidade. Próxima. So I really love this quote from a book called In Defense of Housing. So the built form of housing has always been seen as a tangible visual reflection of the organization of society. Ela gosta muito, né, dessa fala do David Mead e do Peter Marcuse, onde a forma construída da moradia, ela sempre foi vista como a reflexão visual e tangível de como se organiza a sociedade. Próxima. It reveals existing class structure and power relationships. Ela revela a
estrutura de classes existentes e o poder das relações. Próxima. So, but this is for the, designers. But it has also long been a vehicle for imagining alternative social orders. E por outro lado, né, acabou que sempre foi um veículo para a gente imaginar as alternativas da ordem social. So I feel that, whenever we are working to design new housing, it is never just about the physical project, but actually about a different way of life. Na verdade, o processo de você projetar a moradia não é só você prover a moradia, mas você pensar em prover um novo estilo de vida. Okay, próxima. Okay, so I think I'll show some of my projects. I'll skip some. So what I want to do now is share a little bit of how I work and how I connect my practice to some of the questions that are present in my research. E agora ela vai mostrar um pouco do trabalho dela, ela vai pular alguns, mas para vocês terem ideia de, a partir da pesquisa dela, como é que ela é o processo, né, a prática criativa dela. Okay, próxima. So I worked for a long time in housing. Então já são 2 décadas de trabalho. Próxima. So I take basically 3 approaches. I take 3 approaches to maximizing architecture's potential for health, equity, and social justice. One is producing speculative designs, another is consulting with government agencies, and the third, which is actually overarching, is community building. Então ela trabalha com 3 abordagens para fazer esse trabalho, né, de igualdade da saúde e a justiça social. O primeiro é o desenho produzindo desenhos especulativos. Ela trabalha consultando as agências governamentais e, por fim, ela trabalha com o desenho de construindo comunidade. Okay. Próxima. Speculative designs. Próxima. Projetos especulativos. So this is an exhibition that just closed in New York, but it's also available online. And I'm part of a team that produced a scheme called Aging Against the Machine. Isso é uma exposição que fechou recentemente em Nova Iorque, mas que ainda está disponível online, do qual ela fez parte, e que chama Aging Against the Machine, envelhecendo contra a máquina. So this is an exhibition that offers alternatives for the way that older people might live in West Oakland, which is a neighborhood in the San Francisco Bay Area. Isso são alternativas de moradia para pessoas idosas em West Oakland, que é na Baía de São Francisco. And our overarching argument is that aging is not a problem to be solved. The issue is the range of barriers that prevent people as they get older from living a full life. E aí é sobre o debate de que a questão da idade, né, ela tem que ser resolvida, porque na medida que as pessoas envelhecem, elas acabam sendo excluídas, né, de viver no próprio ambiente das suas casas. So we worked with a local nonprofit in West Oakland, which is a culturally diverse neighborhood, historically black neighborhood that has also, so it's an amazing place that has also seen decades of disinvestment. Eles trabalharam justamente com essa comunidade de West Oakland, que historicamente é um bairro de população negra e que vem sofrendo redução de investimentos historicamente nos últimos anos, assim, já há algum tempo. Próxima. So this was one of 4 projects selected for this national exhibition in New York
called Reset Towards a New Commons, looking at the future of how we live together. E aí ela vai mostrar dos 4 projetos que foram selecionados para essa exposição que está em Nova Iorque. Okay. Okay, so like how many more minutes? Like 0 or? No. Oh, go faster. Oh, okay. Okay, I thought I should go slower. I'll go faster. Okay. Next, please. We worked with local community members in these engagement processes, and we were also teaching at the same time, so working with students. Então eles trabalharam com a comunidade local, ao mesmo tempo que eles estavam trabalhando com os alunos, com os estudantes. Proxima. And we wanted to show the possible interventions through a series of narratives. And what we're doing here is not just coming in and doing totally new projects. Instead, all of these things are building on the work that's already happening on the ground. Então a ideia não era estar ali construindo alguma coisa nova, era trabalhar com uma narrativa a partir do que até já estava acontecendo ali no território. So what you're seeing is, a few of the examples. One, a series of community-run vans that make healthcare more accessible. Another, introducing a ramp that's shared by 3 homes. A third, redoing the street to make it easier to cross and also building a lot more housing. And a fourth, showing an example of intergenerational housing. Então, o primeiro mostra a questão da mobilidade, né? Uma van para essa informação. O segundo, lá atrás, também aquelas rampas que podem ser compartilhadas entre diferentes habitações. Ali ela está falando daquela questão de novas habitações dentro do próprio bairro, né? E repensando ali o espaço. E, por fim, um espaço coletivo para essas pessoas interagirem. Okay, and I think I'll just go quickly through some other examples. Proxima. Here's another exhibit I was involved in at the Museum of the City of New York, City as Living Room, looking at housing for everyone beyond nuclear families. E aí aqui é um outro exemplo de Nova Iorque, que é a cidade como uma sala de estar, e aí pensando para a cidade para além da unidade unifamiliar. Proxima. Here are some of the designs. Proxima. São alguns projetos. And another project, I love to work on projects that show up in unexpected places. So this was an installation as part of a big fundraiser, so a lot of different people would see it. Ela gosta de trabalhar com trabalhos em lugares inesperados, e isso também foi um outro trabalho que eles desenvolveram junto com um grupo de captação de recursos. Proxima. Proxima. And all of this work, builds on my first job in architecture, which was as a normal junior architect working on affordable housing. So everything is grounded in the realities of what it takes to build affordable housing. Esses são alguns projetos lá no começo da carreira dela, no primeiro emprego, quando ela fazia habitação social ainda dentro do padrão. Proxima. So working with the government. Proxima. Alguns trabalhos com as agências governamentais. So I'm very interested. I think there's nothing more important than asserting our discipline's value in the realm of health equity. And so I pursue this work through collaborations with government agencies. Ela acha que é super importante esse trabalho colaborativo, então ela vem trabalhando com agências governamentais para desenvolver o trabalho. Some of that is through publications on things like affordable housing in New York. Alguns exemplos, essa publicação sobre a habitação social com a Prefeitura de Nova Iorque. Proxima. 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 Okay, so those are some publications. Also working at larger scales, I worked for a while on disaster housing for the New York, New Jersey region. E aí aqui é um trabalho que ela desenvolveu na área de uma coisa mais ampla, porque a cidade de Nova Iorque é um trabalho mais regional para a questão dos desastres.
Próxima. And this is the one non-housing project you'll see in the presentation, but I also got the chance to work with the Department of Health in New York on a project called Mental Health by Design, where I organized designers to go into 9 different high-need schools in the city and turn classrooms that were not being used into wellness spaces. Então esse é o único projeto que não é de habitação, ela também trabalha com a saúde pública, e esse é um trabalho de saúde mental por desenho, que é um trabalho que ela tem um turno de participantes. Próxima. So here's a map of the schools and an example of what it might have looked like before we came in. Isso é escolas públicas também, e a questão da saúde mental. Próxima. And a couple of examples of very different kinds of wellness spaces, very specific to the school communities that I worked with the architects and communities to produce. E mais alguns exemplos desses espaços para serem trabalhados dentro das escolas públicas junto com os arquitetos que trabalham. Próximo. Próximo. And the last category really, is true for all of my work. I really work as a convener and a producer, always interested in bringing different groups of people who might not usually talk to each other or work together. E aí sobre o processo de construção de comunidades, esse é um trabalho que ela gosta muito, que é exatamente de juntar pessoas que não necessariamente trabalhariam juntas se elas não estivessem ali passando por um processo. Próxima. I was the first executive director of the Institute for Public Architecture. Here you see an exhibition that we did that was not in a fancy museum, but instead in affordable housing before residents moved in, so that we could, and this is in Harlem, so bringing together really different kinds of people, more diverse groups of people than normally would see in architecture exhibition. Então, isso foi uma exibição que eles fizeram num conjunto habitacional no Harlem, antes de ele ser habitado. Eles fizeram uma exibição, quer dizer, não foi num museu chique, e aí eles conseguiram juntar uma quantidade gigante de pessoas que não estariam ali reunidas se não fosse essa oportunidade. Próxima. And we brought in city officials and influenced zoning. So the new zoning law that came out after our exhibition had some similarities to our fellows' design proposals. E foi a partir dessa exibição que eles conseguiram influenciar a alteração do zoneamento, né? Tá ali o jornal mostrando. Foram a partir desses debates, desses encontros que eles conseguiram também alcançar isso. Próxima. Earlier in my career, I ran New Housing New York, which was the city's first competition for affordable and sustainable housing. The winning project is called Via Verde. E aí ela está mostrando Via Verde, que foi uma competição para New Housing New York, ou seja, uma competição para novas moradias em Nova Iorque, e esse foi o projeto vencedor. Próxima. So you can see it's called Via Verde because this is a 222 unit affordable housing project in the South Bronx, and you can, from the courtyard, you can walk up a series of green roofs, and this is a building that has a lot of different health features. Esse projeto é o Via Verde, ele foi feito na parte sul do Bronx, ele é chamado exatamente Via Verde, como vocês podem ver, tem aí essa possibilidade de você andar por aquela, né, por aquela alameda, mas também pelos telhados que são verdes. Próxima. So here's the courtyard. Próxima. Okay. And I'm very interested to hear from you all in the questions. I'm now doing work bringing a group together on the topic of housing as a human right, which we don't really have in the United States. So looking at that. Yeah. E aí, para fechar, ela está mostrando esse trabalho que ela está fazendo, onde eles estão discutindo o direito à moradia. Né? Todo mundo sabe que os Estados Unidos é o único país que não assinou isso até hoje, então eles não têm isso. O direito à moradia, ela está
batalhando para que isso seja incluído na legislação deles. Próxima. I have the chance to lead a lot of this work, but I think it's important to note that there are a lot of people shifting toward, in the United States, shifting toward thinking a lot about social justice in architecture. So this is a huge crew that I've had the pleasure of working with. E ela está trazendo alguns exemplos, ela não está sozinha nessa luta, né? Tem bastante gente pensando sobre a questão da justiça social por meio da arquitetura dos Estados Unidos, e essas são algumas das pessoas com as quais ela teve o prazer de trabalhar nos últimos tempos. Próxima. Okay, so I'll just tell you a little bit about the research I'm doing in Buenos Aires. Próxima. So what I'm doing is bringing my research on housing as intervention and doing a comparison mostly between the US and Argentina. Então a pesquisa que ela está fazendo agora é uma comparação entre o trabalho, né, a questão da habitação como uma intervenção entre os Estados Unidos e a Argentina. Próxima. So this is, I feel there's a lot at stake. What is at stake is not only an urgent contribution to the field of architecture, but also critical material in the global fight for housing justice. Então, na verdade, não é só uma necessidade de uma contribuição urgente que precisa ser feita, mas principalmente ampliar esse debate, essa luta global, né, pela justiça pela moradia. And I think, there's a lot to say about what's happening in the U.S. A lot of it is not great, but I've seen in the last maybe 5 years a renewed interest in social housing. We don't have it yet at the federal level, but really, really exciting experiments happening at the state and local level around the country. Ela tem muito para falar sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, especialmente nos últimos 5 anos, não no nível nacional, mas você já pode ver em diferentes estados uma certa movimentação, né, com resultados que são importantes. Próxima. I have a few too many projects. In Buenos Aires I'm teaching and I'm doing research with a housing consortium and also a more governmental group. Então ela está lá em Buenos Aires, ela está não só fazendo a pesquisa, ela está dando aula e está trabalhando também junto com o governo. Próxima. So I'm here care of a Fulbright Fellowship, which is funded by the United States Department of State, and this is something that's been around since 1946, and it operates in 160 countries. So I'm, here on a particular fellowship designed for professors, and that's also how I came to Rio de Janeiro, is through Fulbright. É uma bolsa específica da Fulbright, que tem desde a década de 40, que está atuando em 60 países, que é financiado pelo governo norte-americano. Próxima. So I'm going to be doing research, extending from teaching I've been doing in the United States. E aí aquilo que eu falei, ela está fazendo a pesquisa e está dando aula, que é uma extensão do trabalho que ela faz nos Estados Unidos. Próxima. So building on work, this is research my students did in Oregon. Próxima. Um dos trabalhos que ela está apresentando. So combining what you're seeing here is a synthesis of theoretical articles and frameworks that we read. E aí são alguns trabalhos teóricos dos artigos que eles vêm trabalhando. Próxima. And connecting that to built work, to ask, what connections and disconnections are there between ideas and practice in social housing. E aí fazendo essa interlocução, né, entre a prática e as ideias que existem no processo da construção da moradia social. So I've just started this research. We've had 2 classes so far, working with really great students in Buenos Aires. So, maybe I'll talk to you in a year and we'll have some of the conclusions from this. Ela apenas começou, ela só deu 2 aulas para esses alunos em Buenos Aires, um grupo ótimo de alunos, e provavelmente depois ela vai contar para a gente quais são os resultados desse trabalho.
Próxima. So I'll end here and say obrigada a todos, no sé, y Sid. Oh my gosh. So, obrigada. Perguntas. Alguém tem alguma pergunta? 2. Podemos hablar en español si quieres. Português, né? Bom, bom, mas o Cid faz a tradução. A Kaern fez na apresentação dela, ela falou um pouco sobre o processo, principalmente naquela arquitetura de Ruanda, na África, quando você mostra assim, e fala a questão da importância do processo. Aí aqui até com Jerônimo, a gente tem aqui, acho que seria interessante explicar mais ou menos para a Kaern, o programa de assistência e assessoria técnica em habitação de interesse social, que a gente está investigando. Tem uma proposta bacana entrando aqui para o IAB, para a gente trabalhar numa cidade que é Petrópolis, que teve toda uma questão com os desastres das chuvas. Mas talvez a gente ainda não esteja pensando nessa questão dos materiais. A gente pensa na assessoria, na assistência técnica, nas melhorias habitacionais, mas e o processo? Que material é esse? Então, se ela pudesse falar um pouquinho mais sobre aquele projeto. Taking the Rwanda project as an example, you remember Sorry, which project? the Kigali project with the bricks. Here in Brazil, especially here in Rio now, they are working with technical assistance for social housing, and they are going to start a project here in Petrópolis. It's called. Yeah. I've learned a few Yes, things. and they had a terrible climate change event at the beginning of the year, but they were only thinking about the design. They never thought about the whole process in terms of the building materials. So she's asking you to talk a little bit about this whole cycle of thinking, not only the building design, but also the materials as well in the whole process. Yeah, that's so interesting. You know, I think for the Rwanda example, you know, I was talking more about the process to build the building and how that can be more equitable and thinking about everyone who's involved in that and how to contribute to, in this case, economic justice through these different steps. So that's what's going on in Rwanda. Então, quando ela estava falando do trabalho de Ruanda, ela estava falando do processo como um todo, inclusive do processo econômico, né, que atinge o processo todo da construção, ou seja, desde os materiais até a construção do edifício. But your question makes me think also about beyond when the building opens and thinking also about maintenance. So thinking of the whole cycle, and I think I'm very interested in the research and thinking that's going on now around maintenance. E aí a sua pergunta fez ela pensar um pouco além do que ela falou, fez ela pensar na manutenção. E aí ela ficou com vontade de agora de saber como é que será, como é que se dá o processo de manutenção desses edifícios. And I just learned that in the United States now, there are more renovation projects than new buildings being built. So we've gotten to a point where maintenance is perhaps, you know, the main thing we need to be doing as architects. Está falando que nos Estados Unidos hoje você tem mais processos de renovação de moradia do que produção de novas unidades. E aí isso faz ela pensar exatamente como é que fica esse ciclo da manutenção. Here in Rio, Marcelo just reminded us,
in downtown area, because we do have a lot of empty buildings that used to be, once in a while they were housing, they became office, and now there's a renewed project in downtown that are bringing them together for housing. São 16 ou 17 projetos já em ação. And I think there are 16 or 17 projects of changing the use from office to housing in downtown. That you have no housing units there, only office. So I think it's a process also going on here. Yeah. But it's something real. I will be very interested to follow that because in the States there are many ideas, design ideas about going from office to housing, but mostly they're just ideas. So if you really do it, I want to know all about it. Ela falou que ela quer acompanhar porque nos Estados Unidos tem muita gente falando tipo assim, vamos transformar escritório em moradia e não sai do processo de ideia, nunca foi adiante. Meu nome é Fernanda, eu sou professora da UFRJ de arquitetura, disciplina de projeto urbano. Sobre esse tópico da conversão de edifícios, eu não sei se ela sabe, mas eu acho que é importante dar um pouco de contexto, porque acho que nos Estados Unidos tem situações homólogas de centros que perderam a sua função, então que você tem um estoque de imóveis que estão abandonados, subutilizados, enfim. Portanto, esse tipo de imóveis, muito poucas vezes as políticas habitacionais vão direcionadas para isso. Não é? Por exemplo, o caso do PAC. Né? O PAC sempre construiu na periferia, nunca nos centros, nunca atacando a renovação. Não sei se ela tem conhecimento de algum caso em que não tenha sido assim. E orientado, porque eu tenho a impressão que o conceito de habitação, o affordable housing, ou habitação social que ela mostrou aqui, é diferente do que nós utilizamos aqui, habitação social. Né? A habitação social aqui é para faixas de renda muito baixas, pessoas que realmente não têm condições, e eu acho que ali é mais classe média. Né? Então eu queria aqui enfatizar que essa pergunta vai orientada para o segmento de habitação social como nós entendemos no Brasil. É a população realmente que não tem condições, não é classe média baixa que tem condições de pegar um empréstimo, não é? Do you know an example from U.S. cities where you have, for example, some neighborhood or even downtown has faced a lot of population, and then the buildings are empty? If there's any case that those buildings were indicated for social housing, instead of going back to market, they were renewed because Fernanda, who is a professor at the Federal University of Rio, she was also saying that here, what we call affordable housing is more low middle class instead of social housing, which means it means different things in different places. Yeah, and for us it's the lower income families. So do you have an example of the reuse of some of those buildings for social housing? Yeah, so, I live and work in New York, and currently in New York, that's not what we have. In New York, we've had this in the 80s, for instance, 70s and 80s. You would have had abandoned buildings maybe taken over by squatters, for instance. Okay. But what you're talking about does exist. It's in places like the Rust Belt,
like places that, you know, have lost population, places like, you know, Detroit or Pittsburgh, places that have a lot of industry, maybe not Pittsburgh, I don't know, but definitely places like Detroit that have had, you know, have had a big loss in population as they've deindustrialized. Então, existem exemplos, né? Não é bem o caso de Nova Iorque hoje em dia, talvez lá nos anos 70, 80, alguns desses edifícios, né, eles até foram ocupados, mas isso é mais comum em cidades como Detroit. Ela até falou Pittsburgh, mas eu acho que Pittsburgh não. Em Detroit, que são aqueles exemplos clássicos de cidades norte-americanas que se desindustrializaram e que aí se esvaziaram, e aí sim houve essa utilização. Mas hoje em dia, em Nova Iorque, onde ela mora e trabalha, isso não acontece. So I think there are a few different strategies that you see in places like that. Some of them are resident-led, things like squatters and different kinds of resident advocacy groups taking over abandoned buildings. O que acontece é que alguns grupos têm ocupado esses edifícios, né, para poder habitar, mas do ponto de vista governamental, nem tanto. Another can be incentives from the government to fix up buildings and inhabit them, often going to, you know, one household. That's the case in Detroit. E aí, no caso de Detroit, tem essa iniciativa do governo de ajudar a arrumar esses prédios para que as pessoas possam morar. And then the third would be at a larger scale, where sometimes in places like this, you know, housing authorities, which is our sort of way of managing public housing, will take on new property and bring it into their portfolio and, you know, make it affordable housing. Então, no caso dos Estados Unidos, eles têm as autoridades de habitação, que seriam tipo as nossas coads, que é quem maneja, né, administra essas moradias, e o que eles acabam fazendo em alguns casos é adquirindo essas unidades e trazendo para o portfólio deles de unidades com os quais eles administram. Tem duas, ela tinha levantado. Yeah, in the US, usually most affordable housing is rental. Not all. So in the Via Verde project, there were some for sale units, but generally it's rental. Então, essas moradias acessíveis, elas geralmente são para aluguel. No Via Verde, que ela mostrou, tinha até algumas para vender, mas no geral era aluguel. Ela tinha pedido depois. Boa noite, eu sou Maria Lúcia Freitas, eu sou professora da IAB-RJ da área da saúde coletiva. E trabalhando com a atenção primária, ou seja, que tem como base de organização da saúde o território, né, o local onde as pessoas vivem. E tivemos uma experiência que eu acho que alguns brasileiros conhecem, né, que é os arquitetos de família, que são que se assemelham à proposta da saúde da família, que é o sistema da base do sistema de saúde brasileiro. Essa experiência, ela traz um processo de organização do território muito interdisciplinar, né, com vários profissionais envolvidos, não só a saúde, como saúde, educação. Isso. Maria Lúcia is a professor in the health area, and she deals with the primary health system. And she's talking about the project that we have here, that is the architecture of the family, because we have the base of our health system. It's the doctor of the family. So they have done the same thing with the architecture.
She said it was a very multi-dimensional process with different impacts, which was very interesting. Isso foi aqui no Rio, mas É aqui no Rio, it's here in Rio. Niterói. E eles trabalharam a reurbanização de algumas partes a partir de núcleos de doença, como tuberculose, doenças respiratórias, e é sustentável, porque eles não somente fazem, os arquitetos não somente fazem os projetos das casas, como também criaram uma moeda própria para compra de materiais e de equipamentos, criaram uma moeda que é trocada. Então, eles trabalham também com a seleção, todo o processo da construção, desde a idealização, daquela conversa com as famílias, até o processo de reestruturação. É um projeto muito bonito. It's a very interesting project that's happening in Niterói, just across the bay. And the architects, they start, it's a territorial thing. So they have done, for example, areas of tuberculosis, areas of breathing problems, and they were doing not only the project of the house, but they also have created their own money, exchanging and buying materials and things for those housing, and it's a very sustainable process and project. Já atrapalhar, Marcelo? Boa noite, meu nome é Pedro Renault, eu sou arquiteto da Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura do Rio. Uma coisa que me chamou a atenção, rapidamente, se falou sobre a interação da habitação com o entorno. E isso é uma dificuldade que a gente tem aqui, né? Desde 2009, a gente produziu aqui no Rio cerca de 100 mil unidades habitacionais. Uma parte considerável dela, uma produção em escala, e uma parte considerável dela se fechou em muros, quarteirões, um quarteirão inteiro com um muro fechado, e os próprios moradores querem isso, ou seja, evidencia um conflito espaço público e espaço privado. Só para terminar, então, a pergunta: como é que isso é uma premissa comum nos projetos de lá? É uma exigência? Como é que a participação... É um entendimento de que deve ter essa permeabilidade com o espaço que seria privado, mas aberto também para o público? For City Hall and the planning department. And he mentioned when you were talking about the relationship between housing and the territory. And he said that in the past... Minha Casa Minha Vida em 2009 começou. Since 2009 they have built 100,000 housing units around the city. And during this process, those housing units have closed themselves with walls, not connecting with the public space and not interacting. And he asked if in the US, or for example in New York, how about is the legislation regarding this? So when you're building public social housing, and is there any legislation that talks about the public space around, how we should connect it to the city and things like that? Because here it's... Yeah. So I should say, right now in the United States, we're not building any public housing right now. But we're building affordable housing, which means that it's built by, this is general, but generally built by private developers, subsidized with the government. And I showed a publication that I worked on with the city around affordable housing, and a main mechanism for addressing those kinds of issues is the design review process. Então, hoje nos Estados Unidos eles não estão fazendo moradia social, eles estão fazendo só essa moradia acessível, que provavelmente
é algo próximo do que a gente chama de habitação de moradia popular. E com isso não é feito pelo governo. Uma coisa meio Minha Casa Minha Vida. É a iniciativa privada que constrói, subsidiado pelo governo. E aí, essas questões que você levantou, elas fazem do processo de discussão do projeto, que é um pouco aquele livro que ela mostrou de Nova Iorque sobre affordable housing, era um pouco discutindo essas regras dos projetos. So one thing we were doing with that publication is bringing together case studies of the best housing in New York from the last 10 years in a range of sizes, looking at these kinds of issues so that when a new project came before the city to review, the people reviewing it could have examples to say, oh, it should be better, it should be like this project, why can't you do it like this one? So connecting ideals about how housing should connect to the city with specific examples as a way to push projects to be better. Então, uma das ideias da publicação é mostrar os melhores exemplos de habitação que tem, para quando exatamente chegar o projeto na prefeitura, o cara falar, olha, isso aqui é bem legal, né? Então, por que você não faz assim, em vez de fazer assim? Então, me dá a sensação que a legislação, ela não existe, mas espera-se que o cara que está aprovando o projeto seja inspirado a não só aprovar, mas solicitar melhores projetos para quem está elaborando. Ele seja, né, são essas coisas de incentivar o debate e incentivar que as pessoas façam melhores projetos. And I think what's been really interesting is to see not just Department of Buildings, Department of Housing, looking at how they can operate in a way that produces more equitable outcomes, but actually many different agencies thinking about these things. So, the results are uneven, but I'm very impressed with attempts of different agencies to push to improve what's built. Então, na verdade, o resultado não só conseguir, né, aprovar esses projetos melhores, mas é fazer as diferentes agências de governo pensarem melhor nesses projetos. E ela acha que eles têm conseguido, né, ser surpreendidos por alguns dos resultados que estão sendo produzidos por essas agências. Acho que, na verdade, é sair da casinha e trazer um número maior de agentes para o debate e para a atuação. Mais alguma pergunta? Fechar o artigo? Thank you very much. Thank you, Kaern. Obrigada a todo mundo que veio aqui hoje, segunda-feira. Tema super interessante. Acho que esse tema do affordable housing também, Kaern, é um tema que a gente está discutindo dentro do âmbito da UIA, que é da União Internacional dos Arquitetos. Tem um grupo de trabalho sobre habitação social. E a gente discute essa habitação acessível. E se ela existe no Brasil, né? Se a gente pode trazer realmente esse conceito. Acho que hoje aqui eu tive a melhor explicação que foi a Kaern que deu, que o affordable housing está vindo da iniciativa privada. Tem o subsídio, então é comparável com Minha Casa Minha Vida, que foi o programa que a gente teve. E como que a gente acessa, né? O que a gente tem a dizer sobre esse programa, né? Que é a parte que a gente tem muito que melhorar, né? Dependendo, inclusive, de como forem as eleições daqui a 10 dias, o programa Minha Casa Minha Vida é um programa que retorna, a princípio, né? Mas ele retornando, a gente também tem que fazer as críticas para que seja realmente um programa melhor. Então, eu gostaria até, Kaern, se você puder disponibilizar esse trabalho do Affordable Housing em New York, if we have
if we can access this work. I don't know if it is public or the publication. Okay. Okay, it would be very nice for us in this moment. And you should come with us because we don't have anyone from the United States in this group, in the UIA. You could, you could join us. Ok, so, muito obrigada, pessoal. Uma boa noite a todas e todos. Obrigada, Kaern. Obrigada, Cid, também por trazer a Kaern. E o Cid só vai vai falar dos ODS. Do merchandising, eu não sentei aqui de graça. É o seguinte, não ri, Vitor. É o seguinte, gente, tá? Chegou, ele veio nos visitar. Tá aberto até o dia 15 de novembro, os professores, todos aqui presentes, as inscrições para o Guia Acadêmico da Agenda 2030, que é a versão para estudantes de arquitetura e professores do Guia IAB para a Agenda 2030, que a gente, da coleção que a gente faz todos os anos. Já temos aí 3 guias. Como muitos alunos ficavam nos perturbando se podiam apresentar projeto ou não, o guia é voltado apenas para profissionais, mas a gente recebia muito TFGs de altíssima qualidade que eram selecionados. Então a gente resolveu ir para dentro da universidade, pegando até a experiência que aconteceu no projeto durante a UIA, da seleção de experiências pedagógicas. Então, até dia 15 de novembro estão abertas as inscrições para as instituições de ensino superior se cadastrarem, para depois a gente abrir para que as próprias instituições de ensino, então não são os alunos que vão mandar os projetos, são as universidades que vão selecionar entre os TFGs, se eu não me engano, deste ano e dos últimos 2 anos também podem ser indicados, assim como as experiências pedagógicas de vocês, professores. Então é só entrar no site da ABEA, que está ali, então tem o termo de referência e o link para fazer a inscrição. Guia Acadêmico para a Agenda 2030 está no site da ABEA, tá? E ainda eu não tenho certeza se está no que o site da IAB foi hackeado, todo mundo sabe. Então, o da ABEA eu tenho certeza. Então, se você entrar no site da ABEA, está na primeira página, está o link para as inscrições. E ainda esse ano saem as regras do novo guia da UIA, da Agenda 2030 e o guia do CIALP. E aí o guia do CIALP para a gente é legal porque são só os países de língua portuguesa. E para o pessoal que quer entrar no guia do quarto guia do IAB, só no segundo semestre do ano que vem que a gente vai conseguir ter tempo para fazer o guia do Brasil. Mas enquanto isso tem o guia do CIALP, tem o guia da UIA e no ano que vem também vai ser lançado o guia da FAPA. Merchandising feito. Gente, obrigado por ter vindo. Boa noite. Desculpa aí as traduções. Digam. Nós também fazemos parte da rede brasileira de universidades promotoras da saúde. Trabalha com essa lógica, né, de habitação saudável, ambiente saudável, agenda 2030. Então, vai ser um prazer. É Maria Lúcia? Maria Lúcia, você já está convidada a provocar aqui o IAB um diálogos sobre habitação. A gente tem aqui também o Jerônimo de Moraes. O Jerônimo, ele fez o programa quando era, você deve conhecer, mas foi presidente aqui do IAB e criou o programa de PAP, de aperfeiçoamento profissional, que a ideia era exatamente das melhorias habitacionais do arquiteto de família. E foi um programa muito bacana, que trabalhou com Favela Bairrinho. Para quem não conhece, assistência e assessoria técnica que já houve aqui no IAB, promovida pelo IAB com recursos da União Europeia e a Caixa Econômica.
E na época um grande problema era a regularização fundiária, que foi um tema que acho que no momento a gente já tem um conhecimento, uma bagagem maior, e a gente pode vir discutir esse tema. Maria Lúcia, a gente vai trabalhar, a gente está com esse edital do CAL, junto com o IAB e a Câmara Municipal de Petrópolis. É bom até que o Vitor esteja aqui também, que a Casa Fluminense pode nos ajudar também nesse processo. E vai ser algo que a gente vai fazer aí a muitas mãos a partir do ano que vem. Então, quando a gente já puder, assim, nos provoque, tem mais gente interessada, e para a gente fazer esse debate sobre melhorias habitacionais. E a gente podia aproveitar o seminário dia 23 de novembro, de apresentação dos resultados do PEDU em Petrópolis, da inclusão de Petrópolis, para falar sobre isso. 23 de novembro, se não me engano, na Casa dos Conselhos, vai ser a apresentação da inserção de Petrópolis, né, no plano metropolitano, antes de ir para a Assembleia. Eu acho que sobre essa iniciativa, afinal de contas, o município vai ser beneficiado. Muito obrigada. Boa noite a todas e todos.